Bom, né? Nós estarmos aqui. Estou bem alegre hoje, porque há algum tempo já eu tenho falado, Senhor, me dá uma palavra de ânimo para falar com o teu povo, porque quem prega sabe que a gente não prega aquilo que quer, a gente prega aquilo que Deus nos pede para pregar, aquilo que Deus nos mostra. E por várias vezes tem vindo assim algumas palavras que nos traz alguma reflexão. E eu falava, Senhor, eu estou querendo pregar uma palavra de promessa, de ânimo para o teu povo, mas não dá para ir lá e escolher, né? E na última quarta-feira que eu ministrei a palavra, quando foi no domingo, eu estava sentadinho ali. Falei, Senhor, a qualquer momento eu posso ser convocado para pregar de novo. E dessa vez eu não tenho nada ainda. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. E aí ele falou, Isaías 54. Aí eu falei, oh, glória a Deus. Isaías 54 está na parte das promessas. E aí eu fui ler e meditar nessa palavra e quantas promessas, né? Quanta bênção, quantas promessas. E eu fiquei assim, bastante feliz com isso. E é sobre essa palavra que nós vamos tratar hoje, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, que o pessoal projetasse Isaías, capítulo 54. Amém? Então vamos lá. Entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar, e rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentistes as dores do parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda, tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada, jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Eterno te chamará de volta, como se fosses uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Num impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá, declara Yahvé, o teu Redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo, juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar, e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu te edificarei com turquesas, edificarei teus alicerces com safiras, farei de rubis os teus escudos, de carbúnculos as tuas portas, e de pedras preciosas todos os teus muros. Todos os teus filhos serão discípulos de Yahvé, grande será a paz dos teus filhos. Serás edificada sobre a justiça, livre da opressão, nada terás a temer, estarás livre do terror,
com efeito, ele não te atingirá. Se fores atacada, não será por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. E esta é a defesa que faço do nome deles, oráculo do Senhor. Amém? Bom, nós estamos vendo aqui, né, uma promessa de Deus, através da vida do profeta Isaías, da retirada do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, né? E é sempre bom a gente lembrar, né, que o povo de Deus foi levado para um exílio na Babilônia, onde permaneceu por 70 anos, né, num regime de escravidão. E é bom a gente lembrar também que isso não foi algo por uma maldade de Deus. Foi algo que aconteceu porque Deus chegou no seu limite, se é que Deus tem um limite de paciência, de benevolência. Mas no livro do profeta Jeremias, Deus diz que falou insistentemente com o povo durante 23 anos, das coisas que o povo fazia de errado, do povo adorando a outros deuses. E Deus disse: olha, eu falei insistentemente, eu mandei meus profetas, mas tu não me destes ouvido. Então aí Deus permitiu que o povo fosse levado para esse exílio, né? Nós vimos o pastor Marcos comentar aqui que parece que o povo não aprendeu nada com 2 anos de pandemia, né? Pela cena do carnaval lá, colocando o mundo, né, na mão do maligno. E a gente fica indignado com isso. Será que realmente não se aprendeu nada com esses 2 anos? Então imagina Deus falando com o povo, mandando os profetas, alertando, advertindo, durante 23 anos. E não obteve um retorno. Então aí Deus permitiu isso, né, que o povo fosse levado para esse exílio. E o livro de Isaías, ele conta toda essa trajetória, né? E agora, no capítulo 54, chega o momento de dizer como que vai ser o retorno. Como que Deus vai trazer o povo de volta, como que Deus vai liberar o perdão para o povo, dizer, ó, chega, agora é momento de voltar. Agora é momento de restituir, é momento de reconstruir. E ele já fala, logo no verso 1, da situação de humilhação que era para uma mulher estéril na época, né? E ele já começa a preparar o espírito do povo, para o povo retornar, mas assim, para esquecer essa condição de humilhação. Para começar a preparar o espírito para retornar, mas começar a preparar com alegria, né? Entoa alegre canto, prepara com brados de júbilo.
Porque o que Ele vai fazer é maravilhoso, o que Ele vai fazer é grande. Então, se você está aqui nessa noite, se você está nos vendo aí pela internet, e você está numa condição que você está dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu estou passando por humilhação. Talvez seja a noite de você tomar posse dessa palavra. Porque tem promessas nessa palavra, nessa noite para a tua vida. Não olha para mim. Que talvez você vai desviar o teu foco. Esquece que é o De Paula que está aqui. Deixa somente Deus falar ao teu coração. Através dessa palavra nessa noite. Começa a preparar aí o teu espírito com júbilo, com alegria. Com cantos. Porque Ele quer falar grandemente ao seu coração nessa noite. E Ele começa a falar no verso 2. O povo alargar o espaço da sua tenda. Estender as cordas e firmar bem as estacas. Porque o que Ele quer fazer é coisa grande. Precisa de cordas para poder segurar. E elas precisam estar bem firmadas em estacas. E você pode levar isso para o lado literal. Como ele diz para frente, que há de transbordar para a direita e para a esquerda. Que o povo, que os seus filhos, a sua descendência tomarão posses de outras terras, de muitas terras. Você pode levar isso para o lado material, que Deus pode te restituir alguma coisa material. E para o lado espiritual, que Deus quer alargar o teu conhecimento. Te fortalecer espiritualmente. Eu não sei onde é que você vai encaixar isso para você, de que forma que você vai receber, mas Deus está falando que Ele vai fazer. Ele está dizendo, não temas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, há de esquecer a condição vexatória da tua juventude. E esquece tudo que ficou para trás. Deus está falando de promessa de algo novo, de coisas novas, de coisas grandes. E vamos precisar alargar os espaços das nossas tendas. Mas vamos precisar estar firme, firmar nossas estacas. Ei, firma a tua estaca aí, na palavra de Deus, na presença de Deus. Porque aí você vai conseguir segurar tudo aquilo que Ele te der. Tudo aquilo que Ele colocar nas tuas mãos. Se as tuas estacas estiverem bem firmadas na palavra dEle, na presença dEle, isso não vai escapar mais de você. Isso vai ser teu, agarra aí, segura. Firma a tua estaca aí na palavra dEle. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, Santo de Israel, é Ele que vai fazer. Ele é chamado Deus de toda a terra. É Ele quem está falando, é Ele quem está prometendo, é Ele quem está dizendo o que Ele vai fazer. E a vontade dEle para mim, para você, ela é boa, perfeita, ela é agradável. Então confia. Confia que é Ele. É o teu Criador. O teu Redentor quem está falando. E agora ele começa, a partir do verso 6, a dizer como que ele vai fazer. Ele estava falando aqui até agora do que ele ia fazer. Que é tirar a vergonha, tirar a humilhação. Trazer de volta, mas trazer de volta numa condição diferente, com bênçãos maiores, com conquistas maiores. E agora ele diz como que ele vai fazer, a partir do verso 6. O Eterno te chamará de volta como se fosses uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus.
Não havia humilhação maior na época do que uma mulher rejeitada. Uma mulher rejeitada passava todo tipo de humilhação, uma situação terrível. Então Deus está usando isso daqui para dizer, olha, eu vou te chamar de volta, eu vou te trazer de volta, como se fosse uma mulher rejeitada. Por breve momento te abandonei, mas com profunda compaixão te farei retornar. Ei, Ele está concedendo um perdão com profunda compaixão. Ele está trazendo de volta, Ele está restituindo, mas não é de qualquer jeito. É com profunda compaixão, porque Ele é Deus. Ele é maravilhoso, Ele está dizendo que Ele é o teu Criador, o teu Redentor. No impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá, declara Yahvé, o teu Redentor. Um breve momento, 70 anos de cativeiro. Para Deus foi um breve momento, foi o tempo necessário. Eu não sei qual que é o tempo do teu cativeiro aí. Mas Deus está dizendo que foi um breve momento. Que se você se sentiu aí abandonada por um breve momento, que hoje Ele está dizendo que está sentindo profunda compaixão de ti. E que Ele está te trazendo de volta com um amor que jamais se extinguirá. Porque o amor dele não se acaba, o amor dele não se abala. O amor dele por nós é eterno, é completo, é perfeito. Ele diz no verso 9, como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Ele está dizendo que Ele não vai mais ter ira, que Ele não vai mais fazer ameaças, que Ele está dando um perdão completo, porque o perdão de Deus é assim. Ele perdoa por completo, Ele perdoa e esquece. Não é igual ao nosso perdão humano. Olha, tá bom, eu vou te perdoar, eu vou te aceitar de volta, mas com uma condição. Hoje eu te perdoo, daqui uma semana eu jogo na sua cara aquilo que você fez. Deus não. O perdão dele para mim, para você, é um perdão que ele diz que nunca mais. Como ele jurou nos dias de Noé que nunca mais ele inundaria a terra e nunca mais ele inundou a terra. Ele está jurando que nunca mais vai se encolerizar contra ti, contra mim. Que o perdão dele é completo. O perdão dele não tem condição. O perdão dele não tem mais. O perdão dele não tem cobrança depois. Ele perdoou e está acabado e pronto. Perdoou e está perdoado. Ele diz que os montes podem mudar de lugar e as colunas podem abalar-se. Mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada. Afirme Yahvé, aquele que se compadece de ti. Um amor que não muda jamais. Uma aliança eterna de paz. Ele não vai te cobrar. Ele não vai te acusar. Ele não vai te lembrar do teu erro. Ele não vai te lembrar do teu passado.
Ele está te trazendo de volta, dessa vez para ficar. Você só precisa querer. Você só precisa querer vir. Você só precisa querer estar de volta. Porque no contexto da história, algumas pessoas não quiseram. Algumas pessoas preferiram ficar na Babilônia. Quando Deus usou Ciro, um governante que Deus permitiu que conquistasse terras e conquistasse a Babilônia, que ele seria usado por Deus para fazer esse processo de libertar o povo. O Ciro era um governante diferente, ele tinha uma forma diferente de pensar. Então conquistou, aquele povo era escravo. Ou seja, continuaria escravo, já era escravo de quem estava lá. Mas Ciro tinha uma maneira diferente de pensar. Ele permitia que as pessoas, os escravos, tivessem a sua religião, que eles trabalhassem naquela área que eles tinham habilidade, desde que recolhesse seu imposto lá. Ele até usava alguns escravos na própria administração do governo, dava oportunidades. Então muita gente ficou acomodada lá. Estava lá com as suas criações, cuidando de alguma coisa, pagando o imposto, e não quis voltar. Abriu mão das promessas. Abriu mão da restauração, da construção da Nova Jerusalém. E quis continuar na condição de escravo. Então a única condição para você receber as promessas de Deus nessa noite é você aceitar. É você querer. É você dizer: Senhor, chega. Para mim já deu. Eu quero mudar. Eu quero ir com esse povo que vai reconstruir a Nova Jerusalém. Eu quero caminhar com esse povo. Eu não quero ficar na condição que eu estou. Eu quero mudança. Eu quero alargar minhas tendas. E Ele está dizendo para você: vem, filho. Chegou o momento. Chegou a hora. E refletindo, meditando nessa palavra, eu me lembrei de um fato. Quero dar um breve testemunho. Porque são palavras que tem nesse texto aqui que eu falei com Deus naquele momento. Quando começou a pandemia, teve uns meses aí que parou tudo. E para quem trabalha em comércio, indústria, sabe como que foi no começo. Teve meses terríveis, né? E para nós não foi diferente. Só tinha uma coisa diferente. Que a gente tinha mudado o nosso escritório, tirou da nossa casa e levou para um local. Então assim, a gente não tinha despesa de aluguel e passou a ter. E a gente decidiu contratar a Keila em definitivo, que ela estava com a gente só enquanto a Bruna, né, tivesse no processo ali de ganhar bebê, né, a nossa netinha, a Manuela. E que depois que a Bruna voltasse a trabalhar, então era um período ali de 5, 6 meses que a Keila ia trabalhar com a gente. Mas tinha passado esse período e a gente achou que ela poderia continuar contribuindo, acrescentando ali com a gente. E a gente decidiu contratar a Keila em definitivo. Então a gente tinha adquirido 2 despesas que a gente não tinha: do aluguel e do salário da Keila. E aí veio a pandemia com tudo. Foram meses assim que
que não entrou, teve mês que não entrou R$ 1 no escritório. Mas eu estava tranquilo, porque eu sabia que a minha esposa, né, ela que toma conta do financeiro, ela gostava de juntar um dinheirinho, guardar e me fazer alguma surpresa de vez em quando. E aí ela tinha uma surpresa para mim nessa época da pandemia. Ela tinha usado a nossa reserva de dinheiro para antecipar umas parcelas do carro. O carro que era para ser pago em 36 parcelas, ela pagou em 10. Só que não tinha nada de reserva. E teve mês que não entrou R$ 1. E a gente tem lá, já tirou, porque a gente está mudando, um quadro onde a gente escrevia os trabalhos. E um dia eu cheguei bem cedo lá no escritório e comecei a olhar para aquele quadro. E conforme vão concluindo os projetos, as vistorias, a gente vai apagando. E já não tinha mais quase nada escrito lá. E eu falei, Senhor, eu entendi que o Senhor estava aprovando a minha vinda para cá. Eu entendi que o Senhor estava nesse negócio. Mas daqui para frente, só está faltando eu ser envergonhado. Só está faltando eu passar pela humilhação de não conseguir cumprir com os meus compromissos. Eu sei que não foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. Mas nesse momento eu não sei o que fazer. Eu sei que quando tudo isso passar, as coisas vão voltar a ser como era antes. Mas agora eu não estou sabendo o que fazer. Aí Deus falou comigo. Nada vai ser como era antes. Vai ser tudo melhor e maior. Aí eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. É isso, vai ser tudo melhor. Nada vai ser como era antes. Quando tudo isso passar, nada vai ser como era antes. Vai ser melhor, vai ser maior. E nós tínhamos um grupo, o pastor Marcos tinha criado um grupo, que depois veio a ser os soldados de oração, mas não estava ainda estipulado como seria esse grupo. E eu senti de compartilhar isso que Deus falou comigo naquele grupo. Talvez algumas pessoas aqui se lembram disso. Eu fui lá no grupo e gravei um áudio do que Deus tinha falado comigo. E aquele lugar que eu tinha falado para Deus, que eu tinha certeza que Ele não tinha me levado para lá, para me humilhar, para me envergonhar. Era uma casa que a gente usava lá uns 60, 70 metros como escritório, e o restante a minha mãe morava. E essa semana agora nós mudamos para um prédio de 250 metros quadrados. Então, eu estou vivendo algumas coisas dessas promessas aqui. E eu estou vivendo nos dois sentidos, porque se Deus alargou os espaços, se Deus alargou as tendas da prosperidade, literalmente de um espaço maior, eu senti também o quanto eu cresci de lá para cá espiritualmente. O quanto na minha casa houve crescimento espiritual, na minha família. Então, eu creio que eu estou vivendo essa palavra aqui. Mas eu creio que Deus ainda tem muito a fazer. Na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Individualmente, como igreja. Eu creio que ainda tem muito a ser feito. Eu creio que nós ainda vamos viver muito mais. Eu sei de muitas pessoas aqui também que cresceram nessa época. Que cresceram de todas as maneiras. A gente começa a olhar para cada um aqui, a gente vê, a gente percebe. Mas
alguns quiseram ficar na Babilônia. Nem todos quiseram partir para a reconstrução da Nova Jerusalém. E olha só o que eles perderam. Porque a partir do verso 11, ele fala como vai ser, né, essa Nova Jerusalém. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu te edificarei com turquesas, edificarei teus alicerces com safiras, farei de rubis os teus escudos, de carbúnculos as tuas portas, e de pedras preciosas todos os teus muros. Ei, o que Deus faz não é de qualquer jeito. O que Deus faz não é de qualquer jeito. Quando Ele faz, quando é palavra dEle, quando é promessa dEle, é o melhor. É o melhor. É coisa boa, é pedra preciosa. Eu não quero entrar no mérito do significado de cada pedra aqui, mas é coisa boa. Deus quer fazer do bom e do melhor. Para quem toma posse, para quem recebe. Eu tenho esse costume de tomar posse de palavra. De pegar para mim. Todos os seus filhos serão discípulos de Yahvé. Grande será a paz dos teus filhos. Todos os teus filhos. A promessa é para todos. Ele não quer deixar ninguém de fora. Ele não faz acepção de pessoas. Serás edificada sobre a justiça, livre da opressão. Nada terás a temer. Estarás livre do terror. Com efeito, ele não te atingirá. É com justiça, amados. Não tem terror. Não tenha medo. O terror não vai te atingir, ele não vai nos atingir. Se fores atacada, não será por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. A partir de agora, a partir dessa promessa de trazer de volta, de reconstruir, de reedificar, onde ele já disse que ele vai fazer tudo com compaixão, com amor inabalável, que ele não vai fazer nem ameaça mais. Mas pode ser que alguma coisa te atinja, mas ele está dizendo que não é por obra dele. Que se alguém te atacar, não é por obra dele. E que ele vai te defender. Aquele que te atacar vai cair nas tuas mãos. Porque agora ele está cuidando de você. Ele já deu um perdão completo para você. Que ele não vai permitir que mais nada te ataque. Aquele que te atacar vai cair nas tuas mãos. Olha o que ele fala no verso 16. Vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que assopra as brasas até darem chama e forja, cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. É tudo criação dele. Ele tem o controle de tudo. Se tem alguém preparando alguma arma, está preparando a arma para o seu próprio fim. Porque ele não vai permitir que te atinja. Porque ele está no controle. Dele é todo o poder.
Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti, em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé, e essa é a defesa que faço no nome deles. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Ei, pode ficar tranquilo. Se alguma coisa for tramado contra você, fica em paz. Porque Ele está cuidando de tudo. Ele quem cuida de tudo. Sabe, eu creio que muitos aqui também, por muitas vezes me senti assim, injustiçado, traído, humilhado, muitas vezes. E eu tenho várias experiências para contar. Mas todas as vezes que eu tive esse sentimento de injustiça, de humilhação, de traição, e que eu fiquei quietinho, que eu não respondi, que eu não rebati, que eu não fiz nada com as minhas próprias mãos, nem com palavras. Deus cuidou, Deus reparou tudo, Deus restaurou. Deus me deu de volta. E eu tenho sim muitas experiências nesse sentido para falar. Não é um sentimento, eu acho que eu, não. Da pessoa virar para mim e falar assim, mas você vai ouvir tudo isso e você não vai falar nada? Fala, deixa. Aí depois de um certo tempo, Deus vem e mostra a verdade. Deus vem e restitui, reconstrói, reedifica, traz de volta, traz para perto, sem precisar falar nada. Mas você não vai falar também que... Eu não vou falar nada. Deixa aqui no tempo certo. E o tempo certo chegou. O tempo certo de Deus chegou. E é isso que Ele tem para nós. Ele diz que a vingança é dele. Ele diz para a gente não se preocupar com isso. Que Ele cuida dessas coisas. Nós não temos que nos preocupar. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma palavra lançada contra nós vai surtir efeito. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos trouxe para uma restauração completa, para uma reedificação completa. Então, tudo a partir de agora é com Ele. Você passou teu tempo no cativeiro, recebeu o perdão, que é um perdão completo, com uma promessa de amor eterno, com uma aliança de paz. A gente tem ouvido muito aqui a respeito de aliança, que aliança não é só um compromisso, que aliança é realmente quem está junto, né? Quem anda junto, quem está comprometido. E é isso que ele fala, uma aliança eterna de paz. Um amor que não se extingue. Essa é a promessa dele para nós, nessa noite. Essa é
palavra dele para nós essa noite. Essa é a palavra que eu tomei posse para a minha vida. E que eu te convido a tomar posse dela, para a tua vida também nessa noite. E se você crê assim, eu te convido a dar um forte aplauso aí para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marcos. Bom, fica de pé aí. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor. E agora nós vamos nos dirigir para nossa casa, Pai. Mas eu quero que o Senhor me leve e que o Senhor leve a Tua igreja, Pai. Com uma certeza de que o Senhor falou ao nosso coração. Com uma certeza que essa palavra vai ficar eternizada no nosso coração, Pai. Que nós vamos com uma promessa de paz, de uma aliança eterna de paz, do Teu amor eterno, Senhor, do Teu perdão completo, do Teu perdão restaurador, do Teu perdão que não acusa, do Teu perdão que não lembra, do Teu perdão que se esquece de tudo, Pai. Nós vamos para casa, Pai, com a certeza de que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que cuida de nós e que nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar, Pai. Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós cremos, Pai, e nós cremos no Teu poder, no nome de Jesus, Pai. Essa é a palavra dessa noite, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Despede a Tua igreja em paz, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.